que a sua programação não foi interrompida à toa. Hoje a gente vai abordar sobre um tema da física moderna, que é o raio-x, que está muito presente no nosso dia a dia, como por exemplo, quando a gente vai fazer algum exame que a gente precisa ver alguma fratura ou coisa parecida. Esse trabalho é feito por mim, Ana Clara Silva Leite, o Iago e o Henrique. Os tópicos abordados hoje vão ser: como foi descoberto o primeiro raio-x, por que esse nome raio-x, como funciona, o que tem por dentro de uma máquina de raio-x, os riscos que você pode ter ao se expor ao raio-x, a diferença entre raio-x e radioterapia, que são coisas diferentes. Então, basicamente isso que a gente vai aprender no vídeo de hoje. Meu nome é Iago, sou do terceiro ano e vou falar sobre a história do raio-x. Bom, a radiologia começou por volta de 1985, quando um físico alemão, Conrad, estava fazendo experiências por um tubo de raios catódicos, que por meio de uma tela fluorescente que estava velha e descartada, ele percebeu que ela iluminou-se a mais de 1 metro, a mais de 1 metro de distância quando ele ligou o tubo. E mesmo que esse estava coberto por um papelão grosso, ele ocorreu da mesma forma, Foi durante este estudo de luminescência que, por meio desses raios catódicos, que é um tubo de Crookes, que Conrad descobriu. Gente, sobre tudo isso que o Iago falou, é importante recapitular algumas coisas para a gente entender melhor como é produzido o raio-x. Mas primeiro eu quero falar sobre uma característica do raio-x. Esse cientista, o Conrad, ele denominou o nome raio-x porque, como ele emitia um raio, na verdade emitia um raio com uma luz fluorescente que ele não sabia do que se tratava, ele deu o nome de raio-x. Por quê? X na matemática e na física também é usado como incógnita. E quando você não sabe o que é aquilo, ou tem que descobrir o nome daquilo, você denomina ele de X. Então, por isso, raio-x. Por isso que ele não sabia o nome. É interessante. Como eu já expliquei basicamente algumas curiosidades e resumi um pouco da história, eu vou falar para vocês agora como o Conrad produziu e como esses modelos estão até hoje na medicina e também é usado para seguranças, por exemplo, em aeroportos para detectar metais e por aí vai. Bom, o Conrad, em seu primeiro experimento, ele pegou um tubo de vidro como se fosse uma espécie de garrafa. Esse tubo de vidro, ele foi preenchido com gás e colocado a uma certa pressão. O Conrad, ele colocou 2 eletrodos dentro desse tubo, um na direita e um na esquerda. Um dos eletrodos ele foi altamente energizado, então ele denominou o nome de cátodo. E o outro eletrodo foi eletrizado, mas ele foi baixo eletrizado, digamos assim. E ele deu o nome de ânodo. Bom, depois dessa experiência, ele viu que os elétrons passavam do cátodo para o ânodo. E o que acontecia isso? A gente tem uma diferença de potencial. E quando os elétrons estavam caminhando de um lado para o outro, digamos assim, eles ionizavam o gás que estava lá dentro. E assim foi produzido o raio-x. Por quê? O gás emitia uma luz fosforescente. Aí o Conrad, ele teve a brilhante ideia de colocar um papel na frente, um papel que ele foi envolto por um composto químico chamado platacioneto de bário. E ele viu que se ele virasse, não mudava muita coisa, mas ele conseguia ver através. Bom, ele continuou seus experimentos. Lembrando de um ponto importante, é que para você energizar um eletrodo, você precisa de uma fonte de energia, alta voltagem. Todo esse experimento era feito com uma voltagem muito grande para se eletrizar bastante o cátodo. Isso a gente vai ver depois que atualmente isso mudou. Mas, continuando, depois de algumas semanas desse processo, o Conrad e sua mulher estavam lá
pesquisando e vendo como funcionava esse experimento, o porquê dessa luz, esse raio, né, no caso. E a mulher, enquanto ele estava fazendo seu experimento, ele foi testando outros tipos de coisa para ver se qualquer material aquela luz atravessava. Enquanto isso, ele pegou uma folha fotográfica e colocou no feixe do raio. E essa mulher colocou a mão atrás. E ele percebeu que imprimiu na imagem, no papel fotográfico, a mão de sua mulher. Inclusive ela estava com um anel, e esse foi o primeiro raio-x da história do raio-x, que é muita curiosidade. Tanto que outra curiosidade legal é que a partir disso, os convites de casamentos da época eram feitos assim, tiravam o raio-x da mulher com anel para simbolizar que ela estava se casando e mandava no convite de casamento. Depois disso, o Conrad ganhou inúmeros prêmios, mas outra curiosidade também é que ele, por incrível que pareça, ele não teve câncer e nenhum problema de saúde com a radiação. Porque a radiação, logicamente, é muito perigosa, mas ele não teve problema com isso porque ele sempre tomou muito cuidado. Tanto que os equipamentos de raio-x atuais, eles basicamente têm essa mesma estrutura que eu expliquei, só com materiais mais apropriados e voltados para a proteção, porque durante uma exposição consecutiva ao raio-x pode desencadear doenças, e eu vou explicar para vocês por que isso daqui a pouco. Para a surpresa de muitos, mesmo se tratando de um exame tão comum, contém riscos. O raio-x é categorizado como carcinogênio pela Organização Mundial da Saúde, que seria a OMS. A razão está feita de muitos exames de raio-x, que pode causar alteração no sangue e talvez também no DNA humano, causando até mesmo câncer. Bom, o Henrique explicou bastante para vocês o risco de se expor ao raio-x com frequência, e eu vou explicar o porquê a gente tem esse risco para a vida humana. O que acontece? O raio-x, quando ele vai em grandes quantidades, ele é capaz de quebrar átomos e moléculas. Como acontece isso? Não quebrar, mas basicamente ele tira elétrons mais perto possível do núcleo. E o que acontece? Quando ele faz isso, aquele átomo se torna um íon excitado. E esse íon excitado, se ele está ligado com alguma ligação química, com alguma molécula do nosso corpo, ele quebra ela. Tanto que na radioterapia é usado principalmente para isso. Na verdade, vamos primeiro pontuar a diferença entre radiologia e radioterapia. Radioterapia é um procedimento, na verdade, é um procedimento contínuo que te expõe ao raio-x para ele fazer justamente essa quebra de células cancerígenas. Só que o problema nisso é que, além de células cancerígenas, esse raio-x ele pode quebrar outras células, outras moléculas do nosso corpo. A gente sabe que o nosso corpo é todo constituído por átomos, e fazendo essas quebras, tornando aqueles átomos excitados, vai acontecendo isso. E esse é o problema. A radiografia, basicamente, é aquilo que eu expliquei que o Conrad fez. Ele vai imprimir uma imagem, um papel fotográfico dos ossos do nosso corpo. Esse procedimento tem um risco bem menor do que a radioterapia. Por exemplo, a radioterapia esse procedimento é feito para aquelas pessoas que têm câncer. Bom, é muito importante ressaltar que todos os profissionais da área da saúde devem sim olhar se aquele procedimento vai ser benéfico para o indivíduo. Porque se ele tiver riscos e benefícios, na verdade qualquer procedimento tem riscos e benefícios. Só que se os riscos tiverem equilíbrio com os benefícios, talvez não valha a pena fazer aquele procedimento que você pode levar até o paciente a óbito. Então é importante ressaltar isso.
Bom, chegamos ao final do nosso trabalho. Eu vou deixar aqui o documentário que a gente se inspirou, que a gente pesquisou e referências no final do vídeo sobre como a gente pesquisou e como a gente descobriu todos esses fatos, que é muito importante, principalmente na área da medicina, e tá aí atuando contra doenças como câncer. E muito obrigada e um beijo. Eu, o Iago e o Henrique agradecemos por sua atenção.